Olá a todos, pessoal, e bem-vindos de volta ao canal. Sejam bem-vindos a este novo vídeo de test ride, que, como vocês podem ver, terá ela como protagonista. Trek 702X, a versão, aquela off-road, com uma bela roda de 19 na frente, pneus de cravo e rodas raiadas. Realmente difere pouco da 702 estradeira que a gente vê ali atrás, que tem 17 na frente e atrás rodas normais, não raiadas. E um pouco menos em termos de acessórios de série, tipo a ausência do cavalete central e a suspensão traseira menos ajustável em relação ao modelo que está em teste hoje. Chega de conversa, porém, porque precisamos falar dela e temos muita coisa para dizer. Porque eu vi algumas avaliações online, opiniões divergentes sobre esta que foi uma das rainhas. 2023 e 2024 em vendas, vinheta. Vamos começar. Vamos começar, pessoal. Então, este test ride falando um pouco sobre o que foi a história da Benelli, que vai se relançar no mercado depois de muitos anos de modelos que foram lançados. E não com a irmãzinha menor desta 702, a 502 e a 502X. Sucesso realmente importante dessa moto que, lembro bem no começo, colocou até a Benelli em dificuldade, porque talvez nem eles esperavam todas essas motos. De modo que ela se confirmou como ideal para quem queria uma moto turística parecida, vamos falar a verdade, com uma GS, mas com a carteira A2 principal aposta, na qual a Benelli investiu muito. Com o tempo percebemos que eles também tinham razão após tantos anos de 500 e 502X. Os vários feedbacks dos clientes foram ouvidos pela Benelli, que trouxe esta versão com um pouco mais de potência. Um motor maior de 698 centímetros cúbicos, dimensões mais generosas e, se quisermos, também mais adequada para viagens. A 502 te permitia viajar, é verdade, mas já na estrada a 130, devo dizer que a moto não ficava em apuros. Mas enfim, estava em alta rotação, as vibrações eram perceptíveis e bastante, então certamente ter um motor mais potente neste novo modelo era a escolha lógica a se fazer. Mas vamos começar, como de costume, pelo conforto ao dirigir. Como é estar a bordo desta Benelli 702X? Versão que, como eu disse antes, difere do modelo sem o X por algumas mudanças técnicas nos componentes que a tornam, de fato, voltada para uso fora de estrada. A posição no banco é bastante relaxada, confortável, temos um guidão amplo, um belo guidão largo, eu gosto muito, ele é bem elevado em relação, obviamente, à mesa de direção. E isso favorece claramente a pilotagem turística, mas também a pilotagem de enduro. De fato, se quisermos praticar um pouco de off-road, ter o guidão mais próximo de nós, com certeza é uma vantagem. Não é pouca coisa, porque isso nos permite pilotar em pé, mantendo um bom controle do guidão. O banco é bem acolchoado, muito confortável, devo dizer. A posição de sentar é realmente bem recuada, enquanto as pedaleiras são levemente avançadas. Estamos basicamente em um sofá com duas rodas, algo que percebo logo de cara, mas que vamos aprofundar mais tarde. A questão é o freio, que poderia ser mais eficiente, mas vamos resolver. No que diz respeito à condução na cidade, a moto, tendo a roda dianteira de 19 polegadas, não oferece uma sensação exatamente ágil. Eu a sinto bastante pesada, para falar a verdade, nas mudanças de direção. E isso também se deve ao peso que essas rodas precisam carregar. 230 e poucos quilos dessa 702X declarados pela Benelli. Outra coisa que se percebe durante a condução em rotações altas são as vibrações, que realmente se sentem bastante nas pedaleiras, mesmo tendo aquelas borrachinhas para amortecer essas vibrações nos apoios dos pés. E mesmo que em menor grau, no guidão temos um verdadeiro TESMED, que para mim é realmente incômodo nas pedaleiras, enquanto no guidão, no geral, dá para conviver. Temos de série pneus com cravos, então a moto foi pensada para já sair pronta para dar uma volta fora de estrada, no off-road, coisa que, infelizmente mesmo, a maioria das pessoas que compram a moto com rodas raiadas, temos que admitir, nunca vai fazer. Off-road. Minha pergunta é, por que vocês compram essa moto? E já que estamos falando de configuração, eu abriria o assunto ciclística. Suspensões. Na dianteira, encontramos garfos upside down de 50, que na versão X são um pouco mais macios e com um curso maior.
justamente para favorecer essa questão Já na versão normal, elas são mais rígidas e com menos curso, mantendo, no entanto, a mesma altura. E na traseira, um monoamortecedor, como eu disse no início, que apresenta todos os ajustes necessários, ou seja, retorno, compressão e ajuste de pré-carga. No mono, ao contrário da versão de rua, não encontramos os ajustes hidráulicos de compressão e extensão. Vamos usar esse pequeno retão sem saídas para ver também quanto tempo ela leva para subir de tiro. E devo dizer que a 702, assim como a 502, se confirma como uma moto que não se destaca pelo desempenho em altas rotações. Se o motor tivesse um pouco mais de vigor, um pouco mais de potência, com certeza teria sido mais divertido. Vamos encerrar o assunto ciclística falando do freio, um tema que faço questão de destacar nesta avaliação, porque já nas primeiras frenagens a sensação não foi boa. Temos uma bomba axial, não muito eficiente, conectada com mangueiras de malha de aço. Ela possui pinças de 4 pistões com discos semiflutuantes de 320 milímetros. Digamos que, no papel, o sistema de freios não parece ser ruim. Pena que na prática, quando pegamos a alavanca, precisamos realmente fazer bastante força para parar. Encerrando de vez o tema ciclística, eu comentaria um pouco sobre o motor, ainda que brevemente. Já falei tudo para vocês, destaco apenas que a moto sofre com o efeito on-off. Quando vamos retomar o acelerador, como vocês podem ver, dá aquele boom, aquela pancada, mas sem sentido, até porque, enfim, não tem motivo para isso. Aqui estamos, pegamos um belo sinal vermelho que também nos dá a chance de testar a partida parada. Uma aceleração impressionante para esta track, não é verdade, mas temos a oportunidade de observá-la um pouco melhor durante essa pausa. No quesito visual, a moto nem se apresenta tão mal assim, tem alguns acabamentos bem legais. Os blocos de comando, que destaco serem retroiluminados, e o visual da moto no estacionamento, parada no cavalete, também agradam. O problema é quando você sobe nela, que aí você sente aquela sensação de coisa barata. Sensação justificada pelo preço da moto, que custa menos de 8 mil euros. Então, não espere gastar esse valor e ter o que há de melhor no mundo das motos. Você não tem uma GS na garagem. Isso é algo importante. Que os donos de Benelli, pela minha experiência nas concessionárias e oficinas, já ouvi de tudo. Quer dizer, gente que fala, mas tem um barulhinho, mas tem isso, mas faz aquilo outro. Galera, é uma moto que de qualquer forma é feita de plástico. Serve para o que vocês precisam fazer com ela. Ela aproxima muito as pessoas das maxi de turismo ou das de enduro, mas ainda assim custa o que custa. Muito bonito, porém, devo dizer, mesmo sendo um pouco pequeno, a tela ali na frente é legível razoavelmente, não muito bem sob a luz. Mas, de qualquer forma, eu gosto muito do fato de que ela tem conectividade extra via Bluetooth. Pelo que vi, também é possível fazer atualizações pelo celular, usando o telefone. No fim das contas, na prática, analisando os detalhes, a Inésia sofre um pouco de lag. Veja, ela sobe quando acelero com um leve atraso, mas é pouca coisa no fim das contas. Uma coisa não tão importante, já que de qualquer forma o display não deveria ser visto enquanto se dirige. Uma pena que não tenha o câmbio eletrônico, porque eu teria gostado muito disso. Esse diferencial por esse preço talvez me fizesse pensar, mas sabe de uma coisa? Mas no fim das contas ainda tem essa coisa aqui, não é ruim. Vamos testar a partida, meu Deus do céu. Queimando. Já que estamos falando do display, vamos abrir um pequeno parêntese sobre a eletrônica que tem nessa moto, mas é realmente pouca. Não tem câmbio eletrônico, tem o display Thin Film Transistor, tem o ABS, obviamente obrigatório por lei, encontramos aqui. Mas uma coisa que me incomoda um pouco, lendo a ficha técnica da Benelli, é o fato de não haver mapeamentos de motor. Eu gostaria de ter encontrado um modo Road Street, sabe? Uma coisa mais normal para o uso diário e talvez uma versão com potência reduzida, um modo wet. É verdade que a potência não é tão alta, mas quando se está, por exemplo, se tem condições de asfalto úmido, molhado e tal, não seria ruim ter isso. E outra coisa, infelizmente o ABS está sempre ativado, não tem como desligar. Mesmo quando estamos fazendo enduro, ele continua presente no funcionamento da moto. Falando do ABS, isso me veio à cabeça. Com uma embreagem antideslizante, dá para reduzir marchas mais agressivamente sem o motor subir tanto de giro. A embreagem antideslizante evita o travamento da roda traseira e, consequentemente, o salto. Era bastante fácil. Na verdade, percebo que não havia necessidade dessa explicação, já dava para entender pelo nome, mas mesmo assim,
Eu disse pra vocês. Última coisa que encerra o assunto eletrônica é o farol Full LED, conjunto óptico. Revisado em relação ao modelo 502, que também ganha um visual muito mais atraente, mais bonito. Chegamos às margens do Lago de Bracciano, estamos em Anguillara. E eu diria que neste ponto, começando também um pequeno trecho de curvas, é hora de testá-la. Exatamente durante algumas situações. Não em linha reta, então vamos nos armar de paciência, mas principalmente de coragem. Vamos dar uma olhada em como está essa ciclística, como funciona esse freio direitinho. Ok, o freio... Não, pessoal, o freio só reduz a velocidade, não freia de verdade. É a primeira vez, pessoal, que sinto necessidade de frear também com o traseiro. Vamos ver se ela gosta de ser pilotada de um jeito um pouco mais esportivo. Aqui tem uma curva legal. Sai com o joelho para fora. Moto alta. Na frente, pessoal, eu sinto ela bem alta, viu? Não me passa confiança. Tem também um pouco de subesterço, né? Ela tende a fechar quando está em curvas mais fechadas. Nas curvas cotovelo, a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado. Não sei se isso é exatamente culpa do 19 na frente, viu? Ou sim? Também a versão de rua sofre do mesmo problema. Vamos descer também, porque assim podemos dar uma olhada na situação. Mas aqui é mato, vamos dar uma olhada nesse enduro. Vamos lá, é enduro, vamos testar para o enduro, vamos fazer isso. Já percorremos um caminho, mas agora não estou convencido porque aqui termina. Aqui é tudo mato, será que eu posso passar? Quem pega é o pessoal da Bote a Moto. Não, eles não pegam. Eles me dão para testar. Preciso te contar. Estou prestes a jogá-la no campo. Talvez fosse melhor ter evitado essa experiência. Testando a primeira moto que a Bote a Moto me empresta para test ride, agradeço a eles. Ô, mãe do céu, fizemos buracos no chão de tanto bater. Ó, fica calma, fica bem calma. Vamos ver o que a gente fez. Não, a gente fez mesmo. O campo está igual antes. Fizemos algumas coisas sim, ajustamos um pouco o peso e o torque do motor em baixa. Vai, aí está, vou jogar. Nossa senhora, então tenho que te dizer, me diverti bastante nessa parte assim, fora das estatísticas. A esse aí com o Panda eu saio do campo, vai saber o que ele pensou. Ok, vai, positivo, pneu de fábrica, testado, isso também é legal. Não, você vê o campo, se joga dentro, mas que se dane, mas depois você consegue, você faz, vê as suas curvinhas. Oh não, beleza, então julgamento honesto. E aqui eu quero que vocês olhem na minha cara, porque isso nem todo mundo fala pra vocês. Aliás, talvez poucos de nós tenham dito ou vão dizer isso pra vocês. Se tivesse um pouco mais de potência, um pouco mais de torque e menos vibração, teria sido realmente legal. Assim não é de se jogar fora. No final das contas, temos que entender a perspectiva que talvez a Benelli queira transmitir. Um conceito de maxi enduro com um pouco mais de facilidade, adequado para pessoas que talvez queiram evoluir passo a passo, não necessariamente aumentar a potência. Digamos assim, mas por menos de 8.000 euros não me sinto à vontade para reprovar, ela é legal. Já vem com entrada USB e USB-C de fábrica, sem necessidade de adaptadores ou configurações extras. Bonito, né? Lindíssimo, bonito. Benelli 702X, com 76 cavalos à disposição e um torque de 68 Nm. É suficiente para te divertir? A resposta é sim. Como vocês viram, a dualidade dessa moto que promete te levar tanto na estrada quanto no off-road sem hesitar. É importante e, acima de tudo, diverte. Na verdade, ela resgata um pouco da alma da irmãzinha menor, 502X. Apesar de não ser perfeita, custa 7.490 euros. Digamos que deveriam diminuir a vontade de procurar outra coisa. Por esse preço, devo dizer que motos desse tipo são difíceis de achar. Recomendo para iniciantes ou quem busca uma moto menos exigente, que permita fazer de tudo um pouco e ir para qualquer lugar, sem ter, no entanto, muitas exigências. Assim chegamos ao final deste test drive. Eu agradeço por assistirem e agradeço novamente. Bote a Moto convida vocês a conhecer o showroom e experimentar esta e outras motos. Motos disponíveis para test drive. Da Flexa Verde é isso. Até o próximo vídeo. Inscrevam-se no canal com o botãozinho vermelho, ativem o sininho e deixem um comentário e um like aqui embaixo.